Neste vídeo, vou revelar a verdade. A escrava Anastácia, a mulher com olhos cor do céu, é real ou apenas um mito? Prepare-se, porque a resposta vai te surpreender. Falaram que ela tinha poderes mágicos. Dizem que era uma santa, de olhos azuis, sofrendo em silêncio. Outros afirmaram que sua história é simples, quase esquecida. Também disseram que sua beleza era maldição, que era uma bruxa, e há quem acredite que ela é uma santa. Quem está certo? Ou será que todos estão errados? Anastácia é mais do que você imagina, mais do que uma lenda, mais do que uma vítima. Sua história é única no mundo. Uma mulher que desafiou correntes, silenciou mentiras e marcou a história com uma força que ainda ecoa. Por que tentaram apagar sua verdade? O que escondem por trás do mito? 10 segredos vão desvendar quem Anastácia realmente foi. E se você sair antes do final, nunca descobrirá por que sua história é diferente de tudo que já ouviu. Essa não é só a história dela, é a história que o mundo precisa conhecer. Mas antes de continuar, já se inscreva no canal agora mesmo. E comente de onde está vendo e o que você acha. Para você, Anastácia é real ou mito? Porque este pode ser um dos poucos lugares onde você encontrará essa verdade sem filtros, sem censura e sem manipulações. Agora, prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar sua vida para sempre. Mito número 1. Os olhos do diabo. Imagina ser escrava, trabalhar de sol a sol, apanhar todos os dias e ainda assim ser odiada por algo que você não escolheu. Esse foi o destino de Anastácia. Quando criança, com apenas 12 anos, ela percebeu que os outros a olhavam com medo. As mulheres da senzala cochichavam. Olha os olhos dela, olhos do demônio. Anastácia corria até o rio desesperada para olhar o próprio reflexo. E lá estavam eles, 2 olhos azuis que brilhavam no rosto de uma menina negra. Não era bênção, não era dom, era condenação. E a sociedade, cruel como era, espalhou o mito. Esses olhos só podiam ser coisa do diabo. Mas a verdade era muito pior que qualquer lenda. Os olhos azuis de Anastácia não vinham de nenhum poder sobrenatural. Eram a prova viva da violência colonial. Eram um resultado do estupro sistemático de mulheres escravas pelos homens brancos. Ou seja, cada vez que alguém olhava para os olhos de Anastácia e dizia "isso é maldição", estava, sem saber, encarando a marca da violência, do abuso, da dor de gerações. Ela não era filha do diabo, era filha de um crime tão brutal que até hoje o Brasil tenta esconder. E ainda assim, aqueles olhos, que eram motivo de rejeição, se tornariam o símbolo da sua força, porque Anastácia aprenderia cedo: quando o mundo tenta te transformar em maldição, você pode se transformar em resistência. Mito 2. Os poderes de cura. Diziam que Anastácia tinha poderes sobrenaturais, que suas mãos curavam feridas impossíveis, que ela era uma espécie de santa viva na senzala. Mas a verdade era muito mais humana e, por isso mesmo, muito mais perigosa. Aos 16 anos, ela já carregava nos olhos e nas mãos uma sabedoria que não se ensinava em livros, porque escravo não tinha direito a livro. Ela aprendeu observando, ouvindo as mais velhas, memorizando segredos que vieram da África, ervas, raízes, folhas que aliviavam dores, fechavam feridas, acalmavam a alma. Numa madrugada, uma mulher caiu diante dela, sangrando depois de uma surra brutal. Não havia médico, não havia remédio, não havia esperança, só havia Anastácia.
Com calma, ela triturou ervas, fez compressas, colocou sobre as feridas, sussurrou palavras de coragem. E quando o dia amanheceu, aquela mulher ainda respirava, tinha sobrevivido. Foi assim, uma vez atrás da outra. Hematomas, queimaduras, febres, partos difíceis. Enquanto os senhores se preocupavam apenas com o lucro, Anastácia se preocupava com a vida. Não era magia, era fé, era conhecimento. Conhecimento que o sistema queria apagar. Porque um escravo que conhece, que cura, que dá esperança, se torna perigoso. Ela usava erva cidreira para acalmar os que tremiam de ansiedade antes do açoite, arnica para os hematomas abertos, camomila para as crianças que choravam de terror à noite, babosa para as queimaduras, pequenos gestos de cura que para os escravos eram verdadeiros milagres. E quanto mais ela curava, mais medo causava. Não porque tinha poderes de outro mundo, mas porque provava todos os dias que o mundo dos senhores não era invencível. Ela mostrava que os escravos podiam cuidar uns dos outros e que esperança era um remédio mais poderoso do que qualquer chicote. Por isso, começaram a espalhar o mito que ela era uma bruxa. Ela tem poderes mágicos, cuidado com ela. Era mais fácil dizer que era feitiçaria do que admitir a verdade, que uma mulher escrava, analfabeta, sabia mais de medicina prática do que os doutores brancos da cidade. E essa verdade era insuportável para eles. Mito 3. O mito da máscara de ferro como castigo. Dizem que a máscara de ferro foi castigo porque Anastácia era rebelde demais. Mas a verdade é ainda mais cruel. Anastácia tinha 20 anos quando o metal frio encostou no seu rosto pela primeira vez. Era manhã de terça-feira, dia de lavar roupa no rio. E ela nunca mais sentiria água fresca na face. O ferreiro aproximou a máscara incandescente. E antes que fechassem o ferro em sua boca, ela sussurrou para a companheira ao lado. Eles podem prender minha boca, mas não minha alma. O som do ferro travando foi o som de uma condenação. 2 furos pequenos no nariz. Era só o que lhe restava para respirar. Ela não podia falar. Não podia cantar, não podia sorrir, mal podia comer. E durante 15 anos viveu assim. Mas por que colocaram a máscara? Não foi porque ela brigava, não foi porque tentava fugir. Foi porque ela era mais perigosa do que isso. Anastácia representava esperança. Cada pessoa que ela curava, cada conselho que dava, cada olhar que lançava, lembrava aos outros que ainda eram humanos. E esse era o maior medo dos senhores. A máscara era mais que tortura física. Era tentativa de silenciar sua influência. Era tentativa de apagar sua existência. Porque ela unia. Ela inspirava. Ela lembrava que escravo não era coisa, era gente. 15 anos, com a boca trancada. 15 anos sem pronunciar o próprio nome. 15 anos com feridas abertas, carne em decomposição sob o ferro. E ainda assim, ela resistiu. Resistiu com o olhar. Resistiu com a presença. Resistiu só por existir. A máscara de ferro não foi castigo por rebeldia. Foi a confissão de medo dos senhores. Medo de uma mulher que, mesmo calada, falava mais alto do que todos eles juntos. Mito 4. O mito da morte como martírio católico. A morte de Anastácia. Dizem que Anastácia morreu como uma mártir católica, ajoelhada em pureza, como se fosse uma santa sacrificada pela fé. Mas essa é a versão suave, a versão que não fere a sensibilidade de quem prefere acreditar em contos de igreja.
A verdade foi muito mais brutal. Anastácia não morreu rezando, não morreu em paz, não morreu abraçada pela bondade de seus algozes. Ela morreu aos 38 anos, com o corpo destruído pela máscara de ferro, feridas abertas, carne apodrecendo, infecções que se espalhavam pelo sangue. Cada respiração era uma luta, cada noite um campo de batalha entre o corpo e a dor. Os que estiveram com ela nos últimos dias contaram. Anastácia não chorava mais. Ela encarava. Mesmo debilitada, mesmo sem forças, seu olhar queimava. Olhar que dizia: vocês podem me calar, mas não podem me vencer. Não foi morte de santa, foi assassinato lento, metódico, planejado. Foram anos de tortura diária até que o corpo não aguentou mais. E por que inventaram o mito da morte santa? Porque é mais fácil falar de santidade do que de barbárie. É mais aceitável transformar Anastácia numa santa dos escravos do que admitir que o Brasil matou uma mulher com máscara de ferro no rosto. Transformaram sua morte em martírio religioso, porque isso limpa a culpa, porque isso cria consolo. Mas não havia consolo naquela cena, só dor, só injustiça, só a prova viva de que a escravidão brasileira não foi branda. Foi um sistema que mutilou, calou e matou sem piedade. E ainda assim, o que os senhores nunca entenderam é que Anastácia não morreu. Porque uma mulher pode ser assassinada, mas um símbolo, nunca. No momento em que fecharam seus olhos pela última vez, a chama dela se multiplicou nos olhos de todos que a viram resistindo em silêncio. E é por isso que, séculos depois, o nome de Anastácia ainda arde como fogo que não se apaga. Mito 5. A submissão que nunca existiu. Dizem que Anastácia foi uma escrava dócil, submissa, obediente, que aceitava seu destino em silêncio, resignada, como se fosse apenas mais uma engrenagem da senzala. Mas isso é mentira. Anastácia nunca se curvou de verdade. Ela tinha um tipo de resistência que não aparecia nos livros de castigo. Não era levantar o braço contra o feitor. Era algo mais profundo. Era o ato de não deixar que roubassem sua alma. A cada vez que curava um companheiro, era uma afronta. A cada vez que olhava firme para o feitor, era uma rebelião silenciosa. A cada vez que sobrevivia mais um dia com a máscara rasgando sua pele, era um grito. Submissão? Não. O que Anastácia fazia era resistir. Resistir com dignidade, mesmo quando tentavam arrancar até o último traço de humanidade dela. Os senhores sabiam, sentiam o peso daquele olhar. Um olhar que dizia: vocês podem ter meu corpo, mas nunca terão minha alma. E isso era perigoso, porque outros escravos viam, outros aprendiam, outros também começavam a resistir. A verdade é que Anastácia não foi submissa, foi exemplo. E o silêncio imposto pela máscara de ferro não a calou. Transformou-a num farol. Cada cicatriz no rosto dela virou um sermão mais poderoso do que qualquer padre poderia pregar. Por isso inventaram o mito da escrava dócil. Era conveniente, porque aceitar que ela resistiu era admitir que a escravidão nunca conseguiu quebrar completamente os que estavam acorrentados. E essa é a maior vitória de Anastácia. Mesmo com o corpo aprisionado, ela viveu como mulher livre dentro de si. E isso nenhum senhor jamais conseguiu destruir. Mito 6. A beleza que virou prisão. Diziam que a beleza de Anastácia era sua maldição, que seus traços delicados, a pele negra reluzente e os olhos azuis faiscantes eram a razão de todo o sofrimento, como se fosse culpa dela ser bela. Mas a verdade é outra. No Brasil escravista, a beleza da mulher negra não era bênção,
Era sentença. Era moeda de troca, era objeto de desejo proibido, era motivo de violência. Anastácia não escolheu ser admirada. Ela foi transformada em alvo, desejada pelos senhores, odiada pelas senhoras. Sua beleza não a protegia, a feria. A colocava no centro de ciúmes, invejas, abusos. Na senzala, muitas cochichavam. Se não tivesse esses olhos, talvez não apanhasse tanto. Na casa grande, olhares venenosos a marcavam como culpada de crimes que ela nunca cometeu. Sua beleza virou acusação, seu corpo campo de batalha, seu rosto condenado antes de falar. Mas Anastácia transformou até isso em resistência. Seus olhos azuis, que chamavam de diabólicos, encaravam como fogo os que tentavam humilhá-la. Seus traços, que geravam inveja e rancor, eram prova viva daquilo que a elite queria esconder. A mistura forçada, o estupro sistemático, a violência contra as mulheres negras. A verdade é que Anastácia pagou o preço de ser bela num mundo onde a mulher escrava não podia ser vista como gente. Pagou com dor, com ferro, com cicatrizes, mas sua beleza nunca foi maldição. Foi denúncia. Denúncia viva de um sistema podre que usava corpos negros como mercadoria. E ainda hoje, quando lembramos de Anastácia, não é sua beleza que ecoa, é a coragem. É o brilho de olhos que, mesmo aprisionados, jamais perderam a força de olhar para frente. Mito 7. O mito da santidade absoluta. Dizem que Anastácia foi santa desde o primeiro dia, que nunca teve raiva, que nunca chorou de ódio, que aceitou seu destino com doçura celestial. Mas essa imagem é outra mentira conveniente. Porque a verdade é que Anastácia foi humana. E ser humano é sentir tudo: dor, fúria, revolta, esperança. Ela não nasceu santa. Ela foi moldada pela dor, foi esculpida pelo ferro, foi forjada no fogo da injustiça. Nos dias em que a máscara sangrava sua pele, ela tremia de dor. Nos dias em que via um companheiro açoitado até a morte, seus olhos azuis se enchiam de lágrimas. E sim, ela sentia ódio, mas era um ódio transformado em força. Era indignação convertida em resistência. Transformá-la em santa absoluta é apagar sua humanidade. É fingir que só resistiu porque tinha poderes divinos. Não! Ela resistiu porque era mulher de carne e osso e, mesmo assim, não se deixou destruir. A santidade de Anastácia não estava em nunca sentir raiva. Estava em não deixar que a raiva a desumanizasse. Estava em segurar a mão dos que sofriam, mesmo quando ela própria mal conseguia respirar. Estava em olhar para o feitor e ainda assim lembrar que ela era mais gente do que ele. A verdadeira grandeza de Anastácia foi ser humana em meio ao inferno. E essa humanidade é o que a tornou sagrada. Mito 8. O mito da inutilidade do sofrimento. Muitos disseram que o sofrimento de Anastácia foi em vão, que morreu e nada mudou, que foi apenas mais uma entre milhões de escravizados esquecidos. Mas quem fala isso não entende o poder de um símbolo. Anastácia sofreu sim. Sofreu além do que se pode imaginar. Mas cada lágrima dela foi semente. Cada silêncio imposto pela máscara virou grito na boca de quem sobreviveu. Quando ela resistia em silêncio, os outros viam. Quando ela curava com suas ervas, os outros aprendiam. Quando ela suportava a máscara e ainda assim mantinha o olhar firme, os outros se lembravam de que também eram gente. Seu sofrimento não foi inútil. Foi chama que incendiou gerações. Foi ferida que se transformou em cicatriz coletiva.
Séculos depois, ainda falamos dela, ainda lembramos seu nome. E lembrar é resistir, lembrar é vingar, lembrar é devolver humanidade a quem tentaram apagar. O sofrimento de Anastácia não foi vão, foi legado, foi denúncia viva. E ainda hoje, cada vez que alguém enfrenta a opressão e se recusa a baixar a cabeça, é como se ela respirasse de novo. Mito 9. O mito da escravidão branda. Existe uma mentira repetida até hoje, que a escravidão no Brasil foi mais suave do que em outros lugares, que os senhores eram bondosos, que havia harmonia entre Casa Grande e Senzala. Basta olhar para Anastácia para ver como essa ideia é podre. Uma mulher obrigada a viver com ferro no rosto por 15 anos. Uma mulher mutilada, silenciada, humilhada todos os dias. Uma mulher assassinada lentamente enquanto a sociedade fingia normalidade. Isso não é escravidão branda, isso é genocídio. Isso é tortura institucionalizada. A história de Anastácia é prova viva de que não havia suavidade, havia perversidade calculada, havia medo dos senhores, havia vontade de destruir a humanidade de um povo inteiro. E quando hoje alguém tenta romantizar o passado, dizendo que no Brasil foi diferente, é porque nunca encarou o olhar de Anastácia, aquele olhar azul queimando através do ferro, denunciando um crime de 300 anos. Não, a escravidão no Brasil não foi branda, foi cruel, e a prova está gravada no rosto de Anastácia. Mito 10. O mito do esquecimento. Dizem que Anastácia foi esquecida, que sua memória foi apagada, que sua história se perdeu entre tantas outras. Mas isso também é mentira, porque um povo que sofre não esquece. Pode ser silenciado nos livros, pode ser apagado das aulas, pode ser escondido em arquivos empoeirados, mas no coração do povo, Anastácia nunca morreu. As rezas das mulheres negras mantiveram sua lembrança viva. As histórias contadas nas cozinhas, nas ruas, nas igrejas, sussurravam seu nome. Anastácia resistiu. Anastácia curava. Anastácia não se calou. E hoje, séculos depois, aqui estamos nós, falando dela. Denunciando o ferro que tentou apagá-la, mostrando ao mundo que ela não desapareceu. O mito do esquecimento é só mais uma tentativa de matar de novo. Mas fracassou. Porque cada vez que alguém pronuncia o nome dela, Anastácia revive. Ela não foi esquecida. Ela foi multiplicada. E hoje, quando olhamos para frente e dizemos, eu existo, eu resisto, é a voz dela que ecoa em nós. 11. O mito da fragilidade. Muitos livros, muitos discursos, muitas imagens tentaram pintar Anastácia como uma mulher frágil. Dizem que a máscara a quebrou, que a dor a esmagou, que ela foi destruída pela crueldade de seus senhores. Mas isso é mentira. Anastácia não era frágil. Sabe o que é fragilidade? Fragilidade é um feitor que precisa de correntes para se sentir forte. Fragilidade é um senhor que só consegue impor respeito com o peso da chibata. Fragilidade é o homem que esconde o próprio medo atrás da violência. Eles eram frágeis. Ela era de ferro. O corpo de Anastácia sangrava, é verdade. Sua pele foi cortada. Seu rosto foi rascado pelo metal cruel que tapava sua boca. Mas o que eles nunca conseguiram ferir foi a sua alma, porque dentro dela havia algo que nenhum chicote alcançava: dignidade. E dignidade é mais dura que o ferro, mais forte que a corrente, mais pesada que o barril de dor que colocaram sobre suas costas. E aqui está o ponto universal. Todos nós já fomos feridos, humilhados, diminuídos. Todos nós já ouvimos alguém tentando nos convencer de que éramos pequenos demais, fracos demais, incapazes demais.
Mas como Anastácia, também temos dentro de nós uma força que não pode ser quebrada, uma força que não se mede pelos golpes que recebemos, mas pela capacidade de levantar a cabeça, mesmo quando o mundo tenta nos fazer rastejar. Não, Anastácia nunca foi frágil. E se você ainda acredita nisso, talvez seja porque nunca entendeu a diferença entre fraqueza e resistência. 12. O mito do sofrimento isolado. Outra mentira cruel é que Anastácia sofreu sozinha, que a sua dor foi apenas dela, que a máscara de ferro foi apenas dela. Mas quando você olha para o rosto de Anastácia, não vê apenas uma mulher. Você vê milhões. Você vê um povo inteiro. Cada lágrima que caiu dos olhos dela carregava o peso de gerações. Cada corrente que segurava seus pulsos era a corrente de milhares de outros corpos. Cada silêncio imposto à sua boca era o mesmo silêncio imposto a um continente inteiro de homens, mulheres e crianças arrancados da sua terra, da sua história, da sua liberdade. E aqui está a verdade: ninguém sofre sozinho. A dor de um sempre ecoa no coração de muitos, e a resistência de um sempre pode acender a chama de outros. Anastácia era símbolo, era farol, era espelho. O que fizeram com ela foi feito com milhares, mas o que ela suportou, a maneira como suportou, acendeu coragem em todos os que haviam. E isso também é universal. Quem nunca carregou uma dor acreditando que estava sozinho? Quem nunca pensou, ninguém vai entender o que sinto? Mas quando você fala, quando você mostra a sua cicatriz, descobre que outros também carregam marcas parecidas. E é nesse encontro que nasce a força. Anastácia nos mostra que seu sofrimento não foi isolado. E o nosso também não é. Quando nos unimos, quando compartilhamos nossas dores, elas deixam de ser prisões e se transformam em resistência. Parte 13. O mito do passado distante. Quantas vezes você já ouviu? Isso é coisa do passado. Quantas vezes tentaram te convencer de que a escravidão acabou, que não importa mais, que já foi? É assim que tentam enterrar Anastácia, como se fosse apenas uma lembrança antiga, um capítulo fechado dos livros, um fantasma que não nos diz respeito. Mas isso também é mentira, porque a escravidão não terminou. Ela apenas mudou de forma. Hoje, a máscara de ferro não prende mais bocas literalmente, mas há outras máscaras. A máscara do preconceito que sufoca vozes, a máscara da desigualdade que condena milhões a viver sem oportunidades. A máscara do racismo que insiste em negar humanidade a quem ousa existir com a pele preta. Anastácia não é passado, ela é presente. Ela é ferida aberta. Ela é memória que continua viva em cada esquina onde a injustiça se repete. E aqui está o ponto universal. Todos nós já ouvimos essa desculpa. Esquece, já passou. Mas há coisas que não passam. Há dores que continuam ecoando geração após geração, porque nunca foram curadas. A história só deixa de se repetir quando é encarada de frente. E se você fecha os olhos para ela, o ciclo se mantém. Anastácia está viva em cada boca silenciada hoje, em cada sonho sufocado, em cada voz calada por medo. E enquanto isso existir, ela continua entre nós, cobrando memória, cobrando justiça. Parte 14. O mito da derrota. Talvez o mito mais cruel de todos seja esse, de que Anastácia perdeu, que morreu vencida, que a máscara destruiu tudo o que ela era. Mas se fosse verdade, por que ainda estamos falando dela agora? Séculos depois, seu nome ainda ecoa. Séculos depois, seu rosto ainda inspira. Séculos depois, ela é símbolo de resistência. Morreu no corpo, sim,
Mas venceu na memória, venceu no legado, venceu porque nenhum senhor conseguiu apagar a cicatriz que virou bandeira, venceu porque sua história é contada até hoje. E cada vez que alguém se recusa a ser silenciado, Anastácia vence de novo. Aqui está o ponto universal. Quantas vezes já disseram que você perdeu? Quantas vezes tentaram te convencer de que não valia a pena continuar? Quantas vezes te chamaram de derrotado, de fracassado, de invisível? Mas a derrota só existe quando você aceita se apagar. Enquanto você insiste em existir, enquanto você levanta, enquanto você continua, você já venceu. Anastácia não foi derrota, foi vitória. E sua vitória ainda arde como cicatriz na pele do Brasil. Uma cicatriz que lembra a todos, podem tentar apagar a verdade, mas a verdade sempre volta, sempre. Dizem que Anastácia foi silenciada, que o ferro que tapava sua boca lhe roubou a voz, que o silêncio imposto pelos senhores era o fim. Mas será que silêncio é o mesmo que ausência? Será que calar um grito é o mesmo que matar a alma? O silêncio de Anastácia não era vazio, era silêncio carregado de fúria. Era silêncio que pesava mais do que qualquer palavra. Era silêncio que denunciava cada injustiça, sem precisar de som. E aqui está o ponto universal. Quem nunca foi silenciado? Quem nunca engoliu palavras porque não podia falar? Quem nunca sentiu a garganta arder de tanto segurar aquilo que precisava ser dito? O silêncio de Anastácia é o mesmo silêncio de todos nós quando o mundo nos cala. Mas existe uma diferença. O silêncio dela atravessou os séculos e virou grito. Hoje, cada vez que falamos o nome Anastácia, o silêncio se transforma em eco. E o que era apagamento vira memória viva. Tentaram inventar que Anastácia foi venerada apenas por sua beleza, que era puro corpo, que sua pele, seus olhos, seu rosto eram os únicos motivos para lembrá-la. Reduziram-na a uma imagem de vitrine, a um retrato emoldurado, congelado, estático, como se fosse apenas um corpo a ser admirado, e não uma alma a ser respeitada. Mas Anastácia não era pura beleza, era fogo, era dignidade, era resistência. Seu corpo pode ter chamado atenção, mas foi sua coragem que atravessou gerações. E aqui está o ponto universal. Quantas vezes tentaram reduzir você a uma aparência, a um detalhe, a uma característica externa que não traduz nada do que você realmente é? Somos sempre mais do que os olhos enxergam. E Anastácia é prova disso. Ela não sobreviveu na memória por ter olhos azuis, sobreviveu porque seu olhar atravessava ferros, atravessava séculos, atravessava muros de silêncio. Outro mito, o de que Anastácia foi passiva, de que aceitou seu destino, de que viveu e morreu apenas sofrendo sem reagir. Essa é a mentira preferida dos opressores, porque quando transformam resistência em passividade, justificam o crime. Quando pintam coragem como submissão, normalizam a injustiça. Mas Anastácia nunca foi passiva. Seu olhar era resistência. Seu silêncio era resistência. Sua existência, apesar de tudo, era ato político. E aqui está o ponto universal. Quantas vezes confundiram o seu silêncio com fraqueza? Todos nós já carregamos correntes invisíveis. Pode não ser de ferro, pode não ser de aço, mas elas existem. São as correntes do preconceito, da solidão, da dúvida, do medo de não ser suficiente. São as correntes que nos fazem calar quando mais precisamos falar, que nos fazem abaixar a cabeça quando tudo dentro de nós grita para resistir. E é aqui que Anastácia nos encontra.
porque o que ela viveu não ficou perdido no passado. Ela é espelho do presente. Ela é memória viva dentro de cada um que já foi silenciado, rejeitado, apagado. O ferro tapou sua boca, mas não apagou sua dignidade. A corrente prendeu seu corpo, mas não prendeu sua alma. O silêncio imposto não foi derrota, foi semente. Semente que atravessou séculos para chegar até nós. E essa semente tem um recado para mim e para você. Não deixe ninguém te convencer de que você é invisível. Não deixe que abafem sua voz, sua história, sua essência. Porque toda vez que você insiste em existir, toda vez que você se recusa a baixar a cabeça, toda vez que você fala seu nome em alto e bom som, Anastácia está viva em você. A vida vai tentar te calar, o mundo vai tentar te dobrar, mas lembre-se, não é o silêncio que define quem você é, e sim a coragem de resistir, mesmo quando tudo parece contra você. Anastácia não foi apenas uma mulher escravizada. Ela é símbolo de todos nós que já fomos feridos, humilhados, esquecidos. E a sua mensagem atravessa o tempo para nos lembrar de uma verdade simples e brutal. Podem tentar nos calar, mas nunca conseguirão apagar aquilo que somos. E se ela resistiu com correntes no corpo e ferro na boca, o que nos impede de resistir hoje quando temos a chance de falar, de lutar, de continuar? A dor de Anastácia nos mostra que a resistência é possível, e a resistência de Anastácia nos mostra que a vitória é inevitável.